Muito bem, amigos, estamos de volta, dando continuidade ao nosso direito penal, crimes em espécie, crimes contra a fé pública, parte geral. Bom, nós estamos falando do número 2, que são os requisitos para o crime de falso, né? Os requisitos para os crimes contra a fé pública. Dolo é o primeiro. O segundo que a gente viu, não na ordem, né? Mas potencialidade de dano também é importante, não é verdade? Tem que ter a potencialidade do dano, nós não podemos esquecer disso. Lembrem que pode ser por imitação né? Do verdadeiro. São os 3 requisitos. A imitação é propriamente dita, no sentido amplo, que pode ser através da alteração da verdade ou de imitação da verdade. Agora, como é que se pode concretizar esses crimes? Através de 5 possibilidades. Vamos botar assim, ó. Concretização. Concretização. A primeira, a letra A, é a chamada contrafação. Vocês vão ver que, embora o nome difícil, é bem fácil de entender o que é. Ao todo, são 5 possibilidades. Contrafação, alteração, supressão, simulação, e utilização, que o direito penal e o nosso Código Penal chamam de uso. Aqui estão as 5 possibilidades. Eu vou explicar para vocês cada uma delas. Eu não vou escrever no quadro, mas os senhores vão entender porque é bem fácil de entender. A contrafação, amigos, é uma fabricação. É criar materialmente alguma coisa. Vejam, é criar. É fabricar. Então a gente nunca vai ter a verdade alterada na contrafação. Porque alterar a verdade é tu pegar a verdade, ela já existir, e tu mudar ela. É pegar uma nota de dinheiro verdadeira e alterar. Isso não é contrafação. Contrafação é tu pegar uma folha de papel e criar uma nota, por exemplo. Certo? Então, cuidem com a questão da contrafação. Pode existir crimes de moeda falsa na contrafação? Pode. Mas tu não vai ter como matéria-prima uma nota verdadeira. Certo? Ou tu vai fabricar ou alterar. Mas a alteração da moeda falsa, certo? A alteração dela vai ser pelo tipo penal. O tipo penal vai dizer que tu pode alterar. Ah, professor, se tu pegar uma moeda falsa, se tu pegar uma nota verdadeira de R$10 e transformar numa nota de 20, tu tá cometendo o crime de moeda falsa? Tá cometendo. Mas é por contrafação? Não. Porque a contrafação exige que a matéria-prima não seja verdadeira. Cuidado quanto a isso. Depois, nós vamos ter então a figura da alteração. E a alteração, sim, a alteração, tu transforma, é a transformação da coisa verdadeira de forma a representar algo diverso da situação original. Ou seja, originariamente era verdadeiro.
Originariamente era verdadeiro. Isso a gente não pode discutir. Mas com a alteração houve uma transformação. Certo? Essa transformação, ela tem algo em comum com a contrafação. Elas imitam a verdade, né? Imitam aquilo que é verdadeiro. Certo? Então, se por algum motivo, em alguma situação, perguntarem aos senhores a diferença da contrafação para a alteração, não fica difícil de entender. É bem fácil, inclusive, de compreender. Ok? Na contrafação, nós temos uma fabricação, né? É do zero. E simula, né? Busca imitar o verdadeiro. Na alteração, tu não parte do zero, tu parte do original. O original que é legítimo, verdadeiro. Mas transforma-se aquela coisa verdadeira em algo parecido com o que era. Ok? Cuidem isso. Cuidem que isso é muito importante. Depois da as duas buscam, claro, imitar o que é verdadeiro. Depois da contrafação, depois da alteração, que a alteração é mexer, né, transformar, nós podemos ter a supressão. E a supressão o que é? Destruir ou ocultar. Destruir ou ocultar coisa ou objeto, para que a verdade não apareça. Vejam que genial. Destruir ou alterar a coisa ou objeto, para que a verdade não apareça. E aí nós temos crimes contra a fé pública que se dá através da chamada supressão? Temos. Peguem comigo aqui, vamos dar uma olhadinha no artigo 310. Lembrando que o 311, ele é só um exemplo. Certo? Ele é só um exemplo. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Adulterar ou remarcar. A adulteração pode se dar através de destruir ou ocultar. Mas remarcar caracteriza uma alteração. Nós não vamos ver aqui, de regra, contrafação nesse crime. Não tem contrafação aqui. Perceberam? Porque eu não vou partir do zero. A gente não parte do zero. Cuidem isso, pessoal. Cuidem isso, que isso é importante. Supressão de documento do 305 é um exemplo clássico, né? Até porque o nome do crime já nos leva a isso. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Destruir, fazer, estragar. Suprimir, tirar coisas dele, né? É um combo aqui. Ocultar é esconder para que ninguém encontre. Está aqui. Esse crime existe também lá nos crimes contra a administração pública, mas aí tem alguns outros requisitos, como ser funcionário público, etc. Então, muita atenção nesse delito aí. É um exemplo também de supressão. Bom, contrafação é um exemplo, já foi. Alteração já foi. Supressão já foi. A próxima é a simulação. Simulação, amigos, o exemplo é a falsidade ideológica.
O exemplo clássico é a falsidade ideológica, em que tu busca fazer o quê? Tu busca dar uma aparência paralela sobre aquele documento que é verdadeiro. Na simulação, tu tenta usar o conteúdo de um documento, certo? A teu favor, sendo que ele não corresponde realmente à verdade. Isso é a simulação. Na falsidade documental, a gente vai ter contrafação, a gente vai ter alteração, a gente vai ter supressão, mas a gente nunca vai ter a simulação. E por que a gente nunca vai ter a simulação, pessoal? Porque é o documento que é falso, não o conteúdo. Então, toda vez que encontrarem a expressão simulação, associem. Associem a falsidade ideológica. Vai ser bem tranquilo, não vai ter erro. E por fim nós temos a utilização, o uso, que é utilizar a coisa falsificada. Certo? Ou seja, talvez o criminoso ele não tenha fabricado, talvez ele não tenha adulterado, talvez ele não tenha suprimido, nem simulado. Talvez ele apenas tenha proveito do bem, do documento, da coisa. Isso é o uso. Um exemplo é o artigo 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Está aqui. Ou seja, não é suprimir, não é simular, não é alterar, não é contrafanar, é apenas usar. Também caracteriza o crime. Certinho? Muito bem. Vencido esse ponto, que é os requisitos do falso, né? O item 2. A gente vai para o item 3, que são as espécies de falsidade. Com esse item 3, nós vamos então encerrar essa parte geral dos crimes contra a fé pública. Ao todo, são 3 as espécies. Os crimes do artigo 289 ao artigo 311, todos eles, meus amigos, se encaixam em uma dessas 3 espécies. Certo? Letra A. Falsidade material, também conhecida como falsidade externa. Letra B. Falsidade ideológica. E letra C. Falsidade pessoal. Aqui está. Certo?
falsidade material, falsidade ideológica, falsidade pessoal. Falsidade material ou externa, ela também, amigos, é caracterizada, ou seja, ela é caracterizada pela forma. Geralmente são as falsidades documentais, geralmente, não necessariamente. De que maneiras pode ocorrer a falsidade material externa? Na forma, como por exemplo, documentos, como por exemplo, moeda. Pode se dar na contrafação, pode se dar na alteração e também pode se dar na supressão, certo? Das 5, 3 se encaixam aqui. 3 se preencham aqui. Se eu fabricar um documento, eu pratico uma falsidade material. Se eu altero uma nota de dinheiro, eu estou praticando uma falsidade material. Se eu acabo suprimindo, destruindo um documento, por exemplo, eu cometo uma falsidade material. Mas eu não consigo praticar falsidade material através de simulação ou de uso. Certo? Cuidado com isso. Agora, a falsidade ideológica não diz respeito à forma, diz respeito a conteúdo. Diz respeito a conteúdo, pessoal. Qual é a grande questão aqui? Aqui nós vamos ter a simulação. Só que essa simulação incide sobre o conteúdo do documento. Qual é o grande pressuposto da falsidade ideológica? Pressuposto. O documento é materialmente verdadeiro. O documento é materialmente verdadeiro, ou seja, ele preenche todos os requisitos legais. Então, por exemplo, quando eu insiro informações falsas em um documento, o que eu estou fazendo, pessoal? Ou eu estou fabricando um documento falso, criando um documento falso, colocando informações falsas ali dentro, ou eu estou alterando o documento verdadeiro, porque eu estou colocando as informações ali, certo? Agora, quando um documento já é legítimo, tudo ok, e eu simulo o conteúdo dele, aí ele é materialmente verdadeiro, mas ele é ideologicamente falso. 2 exemplos, tá? O sujeito, diante de um tabelião, ao ser perguntado sobre o seu estado civil, ele diz que é solteiro, quando na verdade é casado. Isso caracteriza falsidade material
Ou isso é falsidade ideológica? Isso é falsidade ideológica. Por quê, pessoal? Por que é falsidade ideológica? Porque o documento é verdadeiro, legitimado pelo tabelião, mas o sujeito colocou ali uma informação simulando um caso para obter alguma vantagem. Cuidado aí vocês, eu dizia muito isso em sala de aula. Ah, professor, dá presença para o fulano, ele não está aí, não pôde vir. Não posso, porque fazer isso é falsidade ideológica. Sabiam disso? Tu dizer, por exemplo, o fulano está presente, só foi no banheiro. E fazer o professor colocar na ata da graduação, da chamada presença, é falsidade ideológica. O professor diz, Tício, a pessoa ali presente, e não é o Tício, foi outra pessoa que falou e fez o professor colocar a presença. É falsidade ideológica. Vejam o perigo. Ninguém aqui, pessoal, fabricou o documento, a chamada. Ninguém aqui transformou a chamada, a coisa verdadeira, para ser algo simulacro, falso. Não. O conteúdo se tornou ideologicamente falso. Pelo menos naquele trecho. Um oficial de justiça vai buscar um veículo que, em virtude de uma ação civil de divórcio, fica com a esposa. O ex-marido, para não ter que entregar o carro, diz para o oficial de justiça que não está mais com o carro porque o veículo foi furtado. E o oficial de justiça, então, coloca essa informação dentro do mandado de busca e apreensão, que obviamente não foi cumprido. Isso é falsidade material ou é falsidade ideológica? Obviamente que isso é falsidade ideológica. Foi inserido ali, ou fizeram inserir ali informação, certo? Para prejudicar um direito. Cuidado quanto a isso. E por fim, nós temos a falsidade pessoal. E aqui, pessoal, é a atribuição de dados falsos. A atribuição de dados falsos, como, por exemplo, falsa identidade, atribuir-se falsa identidade. Detalhe, aqui não se trata não de pessoa física, mas relativa à qualificação. Estado civil, profissão, nacionalidade, etc. Nós temos também alguns crimes, ali do artigo 289 até o artigo 311-A, que se caracterizam por isso, né? Que se caracterizam por ser falsidade pessoal. O fato, meus caros, é que nenhum crime vai fugir dessa trilogia que vocês estão vendo aqui. Falsidade material, maioria. Falsidade ideológica, alguns. Falsidade pessoal, alguns também. Certo? Vencemos também esse ponto.
Feito isso, meus amigos, a gente sai dessa parte geral e a gente adentra agora, então, nos chamados crimes em espécie. Nós vamos analisar agora alguns crimes, mas existem regras para trabalhar esses crimes, certo? Por quê? Porque são vários os crimes, mas a gente tem que dar destaque aos mais importantes, aqueles que efetivamente podem cair na tua prova. Os mais importantes de todos, certo? Eles vão estar destacados em vermelho. Eu vou botar em vermelho eles aqui. São aqueles que realmente merecem o maior destaque. Nós vamos trabalhar mais detalhes deles. Depois, eu vou colocar, amigos, crimes em azul. Os crimes em azul são aqueles crimes que a chance de cair é média. Então é morninho. E em preto são crimes ordinários. São delitos menores em que a chance de cair é praticamente mínima, certo? Se a gente usar essa regra, a gente vai aproveitar melhor nosso tempo e eficiência. Mas isso já é assunto para a próxima aula. Agora é a hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho e daqui a uns minutinhos estamos de volta. Falou? Até mais, meus amigos. Valeu. Tchau, tchau.